Olá pessoal, estamos começando a nossa segunda aula do curso de Introdução à Horta Urbana Orgânica. E agora, dando continuidade ao nosso curso, nessa segunda aula nós vamos falar sobre substrato e adubação. Bom, e vamos falar sobre substrato. O que é isso? O substrato é a primeira terra que a gente vai comprar ou conseguir emprestada com alguém para a gente começar a nossa horta, tá? Geralmente a gente acaba comprando essa primeira terra aí, que é uma terra para iniciar o plantio. O substrato ele vai servir de apoio para as raízes das plantas aí que você vai utilizar na sua horta, tá? Eu recomendo um substrato que eu uso aqui na minha casa, essa primeira terra aí que a gente coloca nos vasos, que é da marca Biomix. E está escrito na embalagem dela, como vocês podem ver, substrato próprio para plantio orgânico. Então é essa que eu uso e recomendo para vocês para começar a sua horta, tá? Entre em contato com o pessoal da Biomix, compra o seu substrato, que é essa primeira terra aí que vai servir de suporte para as raízes das plantas que você vai utilizar na sua horta, e vamos plantar! O adubo ele é um fertilizante que vem dos resíduos de origem animal ou vegetal. Um exemplo disso que eu posso dar para vocês aí de adubação é o que acontece na floresta. Na floresta, as árvores vivem dos restos dos galhos, das folhas que caem, de uma árvore inteira que caiu, da madeira, dos animais que morrem lá e se decompõem, fazem suas necessidades, né? Então tudo isso vai virar matéria orgânica, que é o adubo, para que a vida permaneça lá em harmonia. Então o adubo ele serve para nutrir o solo, para que o solo esteja bem alimentado e possa nutrir o nosso alimento. Dentro desse raciocínio aí, eu posso deixar uma pergunta aqui no ar. O que come o que você come? E como resposta, o que come o que você come, você tem que comer coisas boas para você se tornar saudável, não é? Assim é o solo. O solo ele tem que estar muito bem nutrido, tá? Ele não pode receber essa coisa dos agrotóxicos, dos insumos químicos. Isso deixa o solo muito fraco. Então acontece essa coisa do solo ficar muito pobre, da chuva bater no solo direto, deixar o solo impermeável, a água não vai mais entrar dentro do solo, não vai mais poder alimentar as plantas, então eles têm que colocar o adubo químico. Vai ter problema nos lençóis freáticos, enfim, a terra fica muito pobre em nutrientes. É o que acontece com a gente. Se você comer só fast food, você vai ter um problemaço na sua vida. Então a gente tem que se alimentar muito bem e também lembrar de se alimentar com alimentos orgânicos, alimentos sem veneno. Quanto mais aí você conseguir introduzir no seu dia a dia esse tipo de alimento, vai ser melhor para a sua saúde. Então assim é com o solo também. Se ele se alimentar bem, aquele prato colorido, muito bonito, ele vai ficar maravilhoso. E as plantas que vão crescer nele e vão nos nutrir, que vão cumprir aí esse ciclo, né? Então vai estar tudo lindo, maravilhoso. Então vamos seguir aí com a adubação bem bacana para sempre estar nutrindo o solo. E nós temos também vários tipos de adubos. Nós temos o esterco de vaca, o esterco de galinha, o humus de minhoca e mais um monte de coisa aí. A gente vai pesquisando junto. Se vocês tiverem dúvidas, mandem um e-mail para organicosimples@gmail, está aparecendo aí na tela. Eu vou esclarecer todas as dúvidas de vocês durante esse curso. E durante o tempo aí que vocês precisarem, tiver alguma dúvida, pintou alguma coisinha, manda pra gente aí que a gente responde o mais rápido possível. E o adubo ele também pode ser produzido em casa, que é através da compostagem, que é uma das maneiras que eu faço aqui na minha casa. E agora nós vamos falar um pouco sobre a compostagem. Eu fui conversar com Cláudio Spínola, do Morada da Floresta, que é uma empresa que comercializa aí algumas composteiras domésticas, produtos ecológicos. Doou uma composteira aí para o Projeto Orgânico Simples, que vocês estão vendo agora nas imagens aí. Essa composteira linda, onde agora eu vou produzir adubo aqui, bastante adubo, e vou até comercializar um pouco de adubo aqui no meu bairro, na minha rua, para você ver que a horta também pode gerar renda para a gente, né? Então é isso aí, agora vocês vão assistir a entrevista com Cláudio Spínola, da Morada da Floresta. Olá pessoal, eu sou Cláudio, da Morada da Floresta. Vou falar um pouquinho sobre compostagem, composteira, minhocário, como que a gente faz um tratamento simples e adequado dos resíduos orgânicos. Quando a gente fala de compostagem, a gente pensa num tratamento biológico, né, em que micro-organismos ou a própria minhoca trabalham o resíduo orgânico transformando eles em adubo.
nada mais é que a gente pensar num sistema em que a gente vai alimentar as minhocas com o nosso resíduo orgânico, as minhocas vão se alimentar com esses resíduos, no intestino delas, né, não necessariamente esse nome, mas no processo, no trato digestivo delas, vai ser processado esse resíduo e ela vai fazer o cocôzinho, que é o humus de minhoca, que já é um adubo já beneficiado, vamos botar assim, rico em nutrientes. O próprio trato digestivo delas acrescenta também valores para a absorção das plantas, né? E no adubo natural é o adubo mais valorizado, assim, né? Quando a gente fala de humus de minhoca, se a gente for pensar no que se tem no mercado, é o que tem mais valor agregado. E o interessante é que o humus de minhoca que a gente compra em floricultura, em lojas de jardinagem, são com as minhocas quando elas são alimentadas com esterco de vaca. Então, o que acontece? Essas vacas são alimentadas com capim ou com uma ração específica que tem um limite de nutrientes, né? E quando a gente faz o processo da compostagem em casa, a gente alimenta as minhocas com uma riqueza de nutrientes, uma variação muito grande. Então, o adubo produzido em casa ele é mais rico ainda do que esse adubo que a gente compra nas lojas de jardinagem, né? Então, como que funciona um minhocário, como que funciona uma vermicomposteira é algo muito simples, né? Vamos pensar que a gente vai criar as minhocas. Primeiro, as minhocas precisam de um ambiente úmido, né? Então, o sistema que a gente trabalha ele é fechado justamente para manter a umidade dentro do sistema, manter essa umidade favorável. No minhocário, por ser tampado, o que vai evaporar ele vai bater na tampa e vai ficar condensado na tampa e depois vai escorrer, né? E ao escorrer, onde a gente está cultivando as minhocas, são caixas furadas no fundo, em que permite que esse líquido vaze, né? Não fique acumulado num recipiente 100% fechado. Ele tem buracos para o líquido escorrer. E esse líquido ele é armazenado num recipiente que fica embaixo das caixas onde a gente está cultivando as minhocas. E esse líquido também ele é um adubo de excelente qualidade, né? A gente chama ele de composto líquido. E ele é tão rico que a gente sugere diluir ele uma parte do composto para 10 partes de água. A premissa básica, número 1, é fazer a segregação adequada dos resíduos, né? Então, quem pretende fazer compostagem em casa, na empresa, seja onde for, vai precisar implementar a separação adequada. Então, a premissa básica é ter um recipiente na cozinha, que você vai colocar os resíduos orgânicos e um detalhe importante é que esse recipiente seja tampado, porque se a gente coloca o recipiente aberto, vai dar alguns dias ali e vai começar a atrair mosquitinho, principalmente mosquitinho de banana, né? Então, se a gente tampa, a gente deixa, né, esse recipiente de resíduo protegido, os resíduos estão aqui protegidos, então na hora que ele enche, a gente vai lá colocar no minhocário. Então, premissa básica número 1, ter a separação adequada com um baldinho, um recipiente com tampa. E o que você vai precisar também de ter é matéria seca vegetal, que no caso, aqui a gente usa bastante a serragem, que a gente tem uma facilidade de buscar, mas caso você não consiga ter uma madeireira próxima, a serragem ela é muito fácil de encontrar em pet shops também, né? Se você está num ambiente urbano, às vezes não tem acesso à folha seca, pode comprar. Então a gente usa serragem, mas dá para usar folha também, folha de árvores. Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca o resíduo orgânico no minhocário. Então, como eu disse antes, né, o resíduo orgânico está num baldinho fechado. No caso aqui a gente está com uma abundância de casca de banana nessa leva. Então, ó, a gente abre ela, apoia, né, aquilo que eu falei, que fica bem mais fácil de manusear. E muitas pessoas pensam em espalhar o resíduo, né? Como a gente vai ter uma necessidade de cobrir com a matéria seca, eu sugiro colocar num cantinho. Aí você vai gastar menos matéria seca para cobrir. E a cobertura do alimento é realmente cobrir. Ó. Então vamos lá, botamos o alimento, né? Então a gente vai pegar e vai realmente cobrir para não ter nada de alimento exposto. Ó, esse aqui é o segredo. A gente abre o sistema, não vê alimento, vê sempre matéria seca. E é isso, faz a compostagem, que assim, só a experiência, fazer a compostagem que vai
vai entender um pouquinho do que eu estou querendo passar para vocês, né? Assim, a alegria de se fazer a compostagem, realmente é muito grande, né? Você olhar o resíduo ser transformado em casa, ver que você está realmente contribuindo para o meio ambiente, que você não está mais, aquilo não está se transformando em gás metano, não está se transformando em chorume tóxico, você está reaproveitando os nutrientes, né? Então, é uma alegria muito grande mesmo, para mim particularmente, uma satisfação poder compartilhar esse conhecimento, poder compartilhar essa solução, para que mais pessoas, mais famílias façam compostagem em casa. E vocês viram aí que o assunto de compostagem rende bastante, né? Inclusive, tem uma história muito legal sobre uma outra forma de fazer compostagem. Eu estava pesquisando na internet e achei uma torre de minhoca. Eu vi um vídeo de um cara que fazia uma torre com um cano de PVC, um cano de 100 milímetros. Ele fazia uns furos, vamos supor que o cano tivesse 50 centímetros, de 25 centímetros para baixo ele fazia vários furinhos no fundo. E aí ele enterrava no vaso, fazia uma tampa e colocava os restos de comida, de casca, quando a gente faz a compostagem, por cima nesse cano. Então é uma composteira já direto no vaso. E aí eu tenho uma amiga chamada Karina Inácio. Karina, muito obrigado aí, já te agradecendo aí pela ajuda, né? Por você ter abraçado aí o projeto. Eu conversei com ela, ela é ceramista, e perguntei se ela poderia fazer essa peça de cerâmica, para que não ficasse uma coisa com plástico, com PVC, né, para não contaminar a terra, essas coisas. Então, ela fez uma peça, dá uma olhadinha aí, ó, a peça ficou maravilhosa. Essa é a torre de minhoca. Então eu gravei aí imagens, eu instalando ela num dos meus caixotes, né. Eu primeiro medi onde eu ia colocar, depois eu peguei, forcei ela um pouquinho assim, só para deixar a marca dela na terra. Depois peguei a pazinha, aquela pá pequena, tá vendo como ela é útil nessas horas? Fiz o buraco aí, fui cavando, fui acertando, coloquei de novo aí a torre de minhoca no lugar, medi mais um pouquinho, afundei mais um pouquinho, porque os furos eles têm que ficar totalmente para baixo da terra, eles não podem ficar para cima para não ter bicho entrando nele, tá? Dentro da torre de minhoca. Aí acertei o lugar, cobri com a terra, fechei direitinho, deixei tudo bonitinho, tal, arrumei, fiquei ali, peguei o garfinho, vocês estão vendo aí, ó, o garfinho como que é legal nessas horas também pra gente acertar a terra, arrumei com o garfinho, dei mais uma acertadinha, ela estava um pouquinho torta, fixei ela um pouquinho melhor, depois eu peguei os restos de alimentos e fui colocar direto nela. Então vocês veem aí que eu estou colocando resto de cascas, aí tem casca de banana. Então tem uns restos aí, eu fui colocando tudo dentro da torre de minhoca. Depois eu tinha fechado, né, porque dá para deixá-la assim também, sem ter que colocar serragem por cima, como a gente faz na compostagem normal. Daí eu falei, não, vou fazer com serragem também por cima. Então eu peguei e coloquei um pouquinho de serragem por cima, né, a tampa dela tem um furo. Esse furo vai ser colocado uma telinha, né, para que os bichos também não possam entrar, é só para o oxigênio passar ali. E aí eu tenho uma composteira dentro do vaso, onde as minhocas entram ali pelos furos, comem os alimentos, decompõem e voltam para a terra. No que elas voltam, elas começam a levar o adubo por todo o vaso ali. Então olha que legal, a gente tem uma composteira direto no vaso e o vaso fica sendo adubado o tempo inteiro. Enquanto você colocar restos de cascas ali, né, matéria orgânica, você vai ter o adubo direto no vaso. A Karina, vocês encontram ela nesse endereço que está aparecendo aqui na tela. Ela tem várias peças de cerâmica e vocês também podem encomendar com ela. Assim como vocês podem também entrar em contato com o Cláudio Spínola, lá do Morada da Floresta, nesse endereço também, encomendar a sua composteira com ele. Ele tem essa composteira UMI, que é essa nova composteira super bonita que a gente ganhou aqui no Projeto Orgânico Simples. Ele me explicou um pouquinho mais sobre ela. Antigamente ele vendia era uma caixa, né? Que é essa preta aí que vocês estão vendo, que eu também tenho aqui em casa. Eu comprei ela há 2 anos atrás. E era uma caixa e ele fazia uns furos, fazia uma montagem e tinha composteira ali. Colocava a torneirinha. E aí ele desenvolveu essa UMI com um molde. Então ficou bem legal. Então agora a gente tem esses 2 produtos que vocês podem correr atrás aí, conversar com o pessoal, pede um desconto, fala que viu na aula do Orgânico Simples, pede no mínimo 10% de desconto, tá?
pode falar que eu falei isso na aula e eles vão saber disso também. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, então vocês podem encomendar com a Karina Inácio a torre de minhoca para você colocar direto no vaso, ela faz qualquer medida que você quiser. E também vocês podem conversar com o Cláudio Spínola do Morada da Floresta e conseguir aí a sua composteira UMI maravilhosa. Eu quis dar a dica desses produtos porque são produtos que eu tenho aqui em casa, confio e indico para vocês. E vamos continuar, porque agora é hora do nosso resumo. Em nossa segunda aula falamos sobre o substrato, que é a primeira terra que vai em nossos vasos e vai servir de suporte para as raízes das plantas. Aprendemos um pouco sobre o adubo e os tipos mais comuns que podemos encontrar. E falamos sobre a compostagem e como através dela podemos produzir o nosso próprio adubo para começar a nossa horta. Então é isso, terminamos a nossa segunda aula e na terceira aula nós vamos falar de um assunto muito importante na horta, que é a água. Galera, muito obrigado por estarem junto comigo mais uma vez e na terceira aula a gente se vê. Água, hein? Não esqueça!